Olá, bem-vindo à Casa do Caminho, eu sou Paulo Marzanati. Estou aqui hoje para conversar, mais uma vez, a respeito da obra Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Ney Lúcio. Essas reuniões ocorriam sempre na casa de Simão Pedro, o apóstolo Pedro. Ali Jesus se reunia com seus discípulos e refletia a respeito de algumas passagens e também a respeito de algumas dúvidas que eles pudessem ter. E dessa vez eles estavam falando sobre tentações, estavam estudando tentações. E com Jesus contou a eles sorridentemente que um valoroso servidor movimentava-se galhardamente com a população, ajudando a todos que precisavam ali serem socorridos. E isso incomodava alguns dos nossos irmãos que ainda não entendem o bem, aqueles que estão ainda, infelizmente, ligados ao mal. E esses ficavam impacientes, contemplando tanta abnegação e desprendimento que vinha desse servidor. Não se contentando, procuraram influenciar esse servidor de todas as formas, mas sem sucesso. Aí eles resolveram buscar ao seu superior em termos dessa hierarquia de busca de proliferar o mal, e foram até lá. E esse gênio do mal ouviu atentamente o que eles estavam relatando a respeito desse servidor. E tem um diálogo que é descrito nesse capítulo, que diz: o subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Questionando ao seu superior. E ele diz: isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda de recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. E o servo diz: então, castigar-lhe-emos a família, dispensando-a e constrangendo-lhe os filhos, a enchê-los de infortúnios e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador retencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que, desse modo, se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? O embaixador desapontado acentuou: será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria um ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade da dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Tornar-se-ia um Marte, redentor de muitos, valer-se-ia de toda a perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou Locás: não sejas tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero da criação, que não passa de um mesquinho verme desconhecido, e põe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás.
O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinado ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores à carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, duvidou que a oliveira frondosa começa na semente frágil e deitou-se desalentado no leito de desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida aos apóstolos. Em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Que possamos ter em nossa mente esse aprendizado que Jesus nos trouxe. Vigiai e orai. Vigiai os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes e as nossas ações. Os nossos adversários, ainda que por um pouco tempo, vigiam-nos e procuram, infelizmente, em alguns momentos, atrapalhar o nosso processo evolutivo. Mas se vigiarmos os nossos pensamentos, levantaremos barreiras, porque esses nossos adversários nos conhecem muito bem, principalmente através dos nossos pensamentos. Então, vigiemos e oremos, minhas irmãs e meus irmãos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam sempre presentes.